Reserva. Eu me propus a falar aqui sobre pesquisa espírita, aspectos metodológicos. Essa é uma das linhas que nós temos trabalhado no CPDOC, porque vocês notaram que várias questões que apareceram aqui, vão aparecer ainda, inclusive na palestra do Rui, se referem às dificuldades que temos para pesquisar, para desenvolver realmente esse lado chamado ciência. E o que a gente observa é que um dos motivos é porque não temos trabalhado adequadamente as questões metodológicas, que são uma preocupação das várias áreas da ciência e não podem também deixar de ser preocupação no espiritismo. Nós vamos falar do objetivo dessa apresentação, depois um pouquinho sobre pesquisa científica, depois vamos falar sobre pesquisa espírita, depois alguns exemplos, depois vamos aplicar uns exemplos relacionados ao método que eu vou mostrar para vocês, que é apenas um dos métodos de pesquisa que a gente está buscando estudar como adaptar as pesquisas espíritas, é chamado método de estudo de caso, e depois algumas propostas de ação. O objetivo, então, dessa apresentação é apresentar o papel e a importância da pesquisa, particularmente para o espiritismo, e também a importância e os desafios relacionados à metodologia de pesquisa, que é uma área que não tem nenhum problema a gente dizer que temos dificuldades, porque todas as áreas da ciência têm que continuamente repensar a sua metodologia de pesquisa. Eu vou contar rápido, já terminei a primeira parte. Tem algumas transparências que eu vou falar não no detalhe em que elas aparecem. Eu fiz questão de deixar alguns textos aqui escritos, porque quem tiver interesse em depois pegar a cópia aqui das nossas transparências, poderá levar para um estudo melhor em casa, ok? Como não escrevi nenhum texto de apoio, então a nossa contribuição fica sendo o que está escrito aqui. Inicialmente a questão da ciência. Tem várias definições de ciência e a gente pode considerar que elas, de uma forma geral, convergem para alguns pontos, como por exemplo, um conjunto de conceitos, conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente. Reparem a questão da palavra metodologia. Segundo, um conjunto de atividades dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado. Ou seja, nós focalizarmos em um objeto com certo limite e, de forma sistemática, estudarmos aquele objeto. Isso é uma das características da ciência. Terceiro, nós podemos dizer que é um conjunto de descrições e interpretações que resulta da aplicação deliberada de uma metodologia especial. E quarto, uma visão mais abrangente, o conhecimento universal e necessário. Por que a via científica? Possivelmente, uma coisa que deva ser estudado é os resultados que a ciência tem obtido historicamente. E têm sido muito bons e muito importantes. Boa parte das condições de vida, ou do modo de vida, ou até dos pensamentos que temos hoje, é fruto do desenvolvimento científico. Existe um extraordinário sucesso prático alcançado, por exemplo, pela física, pela química, pela biologia, que colocam a ciência hoje no status do tipo, olha, a ciência é uma coisa que funciona. Embora seja reconhecido, mesmo pelos cientistas, que a ciência não é a única forma de busca de conhecimento. Na verdade, o que acontece, pegando aí a última frase, é que a gente assume implícita ou explicitamente que por detrás desse sucesso existe um método especial, um caminho mais ou menos certo e seguro para o conhecimento. Isso é apenas uma impressão, porque esse caminho não é tão seguro assim, mas é o status, vamos chamar assim, que a ciência tem na sociedade moderna. Por coincidência, Silvio Shibeni, em que eu me baseei para colocar essas palavras, é professor titular da Unicamp, na área de filosofia da ciência,
e é também espírita, escreve em periódicos espíritas, por aí. Só que tem o seguinte, a ciência tem uma tradição, ela tem todo um desenvolvimento, e ela tem uma visão que foi se consolidando. Nós vivemos um momento, já não é de hoje, mas claramente estamos vivendo esse momento, em que a visão comum da ciência está sendo superada para novas visões. Qual que é a visão comum da ciência? De que ela começa por observações. Vocês já viram essa frase antes? Ciência de observação. Quem foi que definiu o espiritismo dessa maneira? O próprio Allan Kardec. No tempo em que ele viveu, claramente a visão científica era essa. Que você tem um fenômeno, você observa, analisa, induz uma teoria por trás dele e propõe essa teoria, né? Que tenta explicar um conjunto de fatos. Então a ciência começa por observações, as observações são neutras, existe uma expectativa de que tem um médium ali apresentando um fenômeno, eu sou observador e eu estou totalmente neutro em relação àquilo que está acontecendo ali. É uma visão tradicional da ciência. E a indução, de que a partir de um conjunto de fenômenos analisados, a gente pode generalizar para o modelo, uma teoria que viria através da indução. Só que aparecem os problemas, as dificuldades, e a ciência, de uma forma geral, está tendo essa dificuldade hoje. Principalmente com a questão da generalização. Reparem, vamos supor que eu observe durante um ano inteiro que os frutos de uma determinada árvore caem, amadurecem numa determinada fase do ano. Observo, e portanto concluo de forma generalizada, olha, os frutos dessa árvore amadurecem durante esse período do ano. Um problema que nós temos com a generalização é que nunca teremos certeza. Nunca teremos certeza. Ou seja, poderá acontecer de uma determinada fruta, num determinado período do ano não previsto, começar a se desenvolver um fruto naquela árvore. Por quê? Porque o fato de 999 vezes acontecer uma coisa, não determina que na milésima vez isso também vai acontecer. Essa é uma dificuldade que a ciência tem, a questão da generalização. Nós precisamos ter muitos cuidados. Primeiro, o número de observações tem que ser muito grande, para você poder induzir uma generalização. Segundo, deve-se variar amplamente as condições. Com chuva, sem chuva, com pessoas, digamos, interferindo no meio ambiente, não interferindo, e nunca se sabe exatamente quais são todas as variáveis em que você tem que mexer. Terceiro, não deve existir nenhuma contra-evidência. Se acontecer um dia de um fruto se desenvolver fora daquela época, automaticamente aquela teoria toda, desenvolvida com 999 observações, é derrubada. Okay? Por quê? Porque alguns pensadores perceberam que se tinha uma coisa que a gente poderia propor como um conceito científico, um deles era o princípio da falseabilidade, que determina o seguinte, que um princípio científico só pode ser considerado científico, um conceito, uma proposta, quando ele puder ser falseado. Ou seja, quando eu tiver condições de imaginar pelo menos um experimento que, se der um resultado que falseie aquele princípio, ele consiga derrubar aquele princípio. Ou seja, nós não pensamos em ciência hoje como algo que deva ser proposto sem poder ser falseado. O que é um conceito falseável? Por exemplo, os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol. Esse é um conceito desenvolvido a partir de um conjunto infinito de observações. É um conceito científico, porque se aparecer um dia um planeta que não gira de forma elíptica em torno do Sol, ele vai simplesmente derrubar esse princípio. Então o princípio só é científico quando existir alguma possibilidade de eu poder identificar num determinado momento uma forma de ser derrubado. Tem também outros princípios que a gente pode estabelecer. O que está acontecendo hoje? Nós temos
que dessa visão tradicional buscar novos caminhos, que ela não resolve todos os problemas. Por quê? Porque imagine que eu comece a observar muitos fenômenos. Esses fenômenos podem, em determinado momento, derrubar a minha teoria. Ou podem, em determinado momento, corroborar a minha teoria. Conforme muitas coisas vão sendo corroboradas, eu crio um núcleo rígido, que é um conjunto de conceitos que já estão, digamos, consolidados. E existe um outro núcleo, que a gente chama de núcleo protetor, que é um conjunto de conceitos secundários que permitem explicar todos os fenômenos que estão ocorrendo. Quando ocorrer um fenômeno que falseie esse conjunto secundário, ele é adaptado e, em princípio, se busca manter o núcleo rígido. Agora, pode acontecer de um determinado fenômeno derrubar o núcleo rígido. Esse é o momento em que podemos, primeiro, pensar se ele não foi bem formulado. E segundo, até pensar na hipótese de derrubar totalmente aquela teoria. Bom, quando a gente fala em pesquisa, então, nós temos que pensar que a pesquisa é diferente do senso comum, porque ela busca ser feita sistematicamente, buscando construir esses modelos. E a pesquisa espírita, dizia Kardec, ela requer condições especiais e requer um outro ponto de partida. Vocês sabem que em outras áreas, como a psicologia, por exemplo, foi muito importante essa constatação de que não era exatamente seguindo os métodos das outras ciências que ela poderia se constituir como ciência. Ela tinha que constituir uma metodologia própria. Uma questão fundamental, por exemplo, é da gente pensar como lidar com indução e dedução. Pela indução é quando a gente tira conclusões gerais a partir de uma observação, como eu já citei. E pela dedução, quando a gente tira conclusões baseadas em princípios e leis a partir do raciocínio lógico. Nós temos que jogar com essas duas coisas para ir construindo os nossos modelos. A maioria das ciências já consolidadas se utiliza dos métodos quantitativos. Eu não vou detalhar aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que os métodos quantitativos, aqueles, por exemplo, com que a gente trabalha em laboratório, coloca uma certa quantidade de elementos para poderem reagir entre si e ver os resultados, muito utilizado na experimentação, é uma metodologia já bastante consolidada, que se utiliza de controle estatístico de processo e que chega a resultados bastante palpáveis hoje. O problema é que a grande maioria dos fenômenos hoje que se estuda não dá para serem reduzidos a fenômenos controlados e, portanto, que usem métodos quantitativos. Por isso que tem se desenvolvido cada vez mais os métodos qualitativos, que dão ênfase na pessoa que está sendo pesquisada, sobretudo a sua interpretação dos fatos. Ele dá importância para o contexto e não só para aquilo que está sendo observado, reconhecendo que o contexto tem grande influência sobre os fenômenos e que muitas vezes não é possível separar totalmente o fenômeno do contexto. Terceiro, proximidade do pesquisador em relação ao fenômeno. Então se reconhece que o pesquisador tem influência ou pode ter participação no fenômeno que ele está estudando. E quarto, um quadro teórico menos estruturado, porque é menos consolidado, são fenômenos novos que estão aparecendo. Aí, quando você vai estruturar a sua pesquisa, você tem que pensar, bom, eu tenho que tomar todos os cuidados, porque fenômenos que eu vou estudar qualitativamente têm maior dificuldade de chegar a resultados objetivos. Aí você vai, por exemplo, se preocupar com que tipo de questão que você está fazendo na sua pesquisa. Será que você está fazendo uma questão do tipo quem? Quem são os espíritos que participam das reuniões de determinado grupo mediúnico? Será que é do tipo o quê? O que pode ser feito para tornar os centros espíritas mais eficazes? Quais foram os resultados de uma reorganização administrativa do centro? São exemplos, né, dos cursos. Será que a sua pergunta é do tipo onde?
onde se fazem reuniões mediúnicas e com métodos consistentes com o método kardeciano. Será que é do tipo como? É uma pergunta muito comum e muito importante. Como se realiza a influência do espírito obsessor sobre uma pessoa? Como determinado grupo de cura conseguiu alcançar certos resultados? Será que é do tipo por quê? Porque os médiuns chamados de inconscientes não se lembram do teor das comunicações. E dependendo do tipo de pergunta, que está na segunda coluna, você pode agora começar a pensar no tipo de pesquisa, na estratégia de pesquisa que você vai adotar. Um experimento, um levantamento, uma análise histórica e assim por diante. E daí, com essas preocupações todas, a gente entra nas preocupações com a pesquisa espírita. Quero propor aqui uma coisa. Tem até a ver com uma pergunta que eu fiz provocando o evento ontem, e é uma proposta que eu faço aqui para todos os amigos. Que descobrir é mais importante do que provar. E nós estamos, às vezes, nos desgastando demais com esse problema de que temos que provar algumas coisas. Um falso e obscuro caminho, na minha opinião, é provar a imortalidade da alma. Provar a pluralidade das existências, que é tema do nosso encontro. E provar mais algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, como caminhos possíveis, vou citar só 4, mas é só para a gente, digamos, dar uma reciclada na nossa maneira de pensar. Identificar causas de um fenômeno que independem de causas já conhecidas, que foi a visão kardeciana, né? Por exemplo, é possível identificar causas não físicas para certos fenômenos não habituais? Um outro caminho possível. Não estou dizendo que é alternativa, são caminhos que podem se somar. Identificar alguns padrões de causas aplicáveis ao conjunto de fenômenos, como propôs Bozano. Bozano discutia com seus contendores da seguinte maneira: você explica um caso, um fenômeno separado do outro. Eu estou buscando explicações para um conjunto de fenômenos. Isso é até uma busca da ciência hoje, né? Por exemplo, é possível identificar causas não físicas aplicáveis a vários fenômenos correlatos? Terceiro caminho, terceira sugestão: compreender fenômenos sistematicamente, considerando as entidades envolvidas e as suas relações. É possível compreender de forma sistêmica as relações causais físicas e não físicas, levando em consideração várias relações causais? E aí entra o meu amigo Ademar e diz: não, Mauro, mas não dá para falar tudo de forma causal atualmente. E é verdade, isso é reconhecido pela ciência hoje. Não dá para você fazer, nem tudo é estruturado, ou pelo menos você não abarca a estrutura de tudo. Então não dá para você fazer um modelinho dizendo: isso aqui interfere nisso, naquilo, isso interfere no outro, etc. E aí a gente pode falar que existe hoje um reconhecimento da complexidade da natureza e dos fenômenos. Então, um quarto caminho: compreender fenômenos complexos, considerando relações causais e não causais. Quer dizer, tem duas coisas acontecendo. Posso estabelecer que existe uma relação entre elas, mas não necessariamente que uma é que leva a outra. Então, pergunta: é possível compreender certos fenômenos complexos? Como, por exemplo, da obsessão, como, por exemplo, de uma doença, coisa do tipo? Aí a gente entra, então, com a seguinte preocupação: já que não queremos provar a priori alguma coisa, que nós temos que propor hipóteses e proposições, antes de afirmações e convicções. Isso é um caminho científico. Hipóteses e proposições, aqui eu estou querendo dizer o seguinte: afirmações que precisam ser avaliadas no transcorrer da nossa pesquisa. Uma hipótese podemos entender como sendo uma declaração, uma afirmação, que apenas serve de roteiro, de rumo, para a gente avaliar se ela está correta ou não na conclusão da nossa pesquisa. Para as pesquisas qualitativas, costuma-se utilizar o termo proposições, e não de hipóteses, porque hipótese pressupõe-se que seja algo que vá objetivamente ser comprovado ou não. Temos algumas dificuldades. A primeira: como que nós vamos propor hipóteses?
Será que pode tirar uma hipótese assim? Não. Normalmente o que se faz é buscar as hipóteses a partir de fundamentos e de pesquisas anteriores, já realizadas. O que faz com que se busque necessariamente um caminho de construção de uma ciência. A partir de alguns resultados, a gente levanta novas hipóteses que levarão a outras pesquisas. Então a primeira coisa, hipótese não sai do nada. Ela precisa estar fundamentada numa teoria e uma tradição anterior. Segunda, a hipótese tem que ser falseável, como nós já dissemos anteriormente. Quer dizer, eu tenho que ter condição objetiva de chegar a um sim ou a um não. Eu tenho que desenvolver uma pesquisa que me permita chegar à possibilidade de a hipótese ter sido falseada. Quer ver um exemplo de uma hipótese que não pode ser falseada? Deus existe. Isso não é uma frase que possa ser objeto da ciência. Porque não existe nenhum experimento, nenhum trabalho de ciência que possa ser feito e que possa chegar à conclusão que Deus não existe. Portanto, não é objeto da ciência. Um levantamento muito interessante, feito recentemente no Brasil, por um pesquisador chamado Marco Antônio Milani Filho. Eu não conheço, estou em contato com esse trabalho há muito recentemente. Não sei se está dando para ler aqui, mas ele foi apresentado no 4º Encontro Nacional da Liga dos Historiadores e Pesquisadores Espíritas, e se chama Perfil da Produção Acadêmica Brasileira com Temática Espírita. Então é só para o pessoal ver onde que está se pesquisando alguma coisa. Nesse levantamento, ele delineou o perfil de teses e dissertações com temática espírita, desde 1989 até 2006, em programas chamados de estrito sensu, são os programas de mestrado e doutorado que existem no Brasil. E o banco de dados que ele utilizou é o banco de dados da CAPES. A CAPES é um órgão do MEC que cuida dos programas de mestrado e doutorado. Aí o que ele fez? Ele pegou algumas palavras-chave, e pesquisou todas as teses que tinham essas palavras. Uma dessas palavras, pelo menos. Espiritismo, Kardec, kardecismo, psicografia, mediunidade, reencarnação, Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier. Ele explica que, por exemplo, ele tirou termos como, por exemplo, Umbanda, quando tinha uma combinação de... e via que o estudo era sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre outros fenômenos, ele não colocou. E aí ele levantou alguns resultados. Primeiro, a distribuição entre instituições. A USP, por exemplo, tem 20% dessas produções. A PUC São Paulo, isso é bastante simbólico, 12%. Isso é mais do que a distribuição da produção da PUC em relação à produção nacional hoje. Por quê? Porque boa parte desses estudos são estudos dentro de programas de estudos da religião, né? E aqui uma distribuição, a legenda está errada, mas é desde o original, por categorias. Então 16%, que é a primeira, são de ciências da religião. Segundo lugar vem história, depois educação, depois antropologia. O que a gente observa? Que tem gente pesquisando isso. Isso ainda é muito pouco, mas principalmente é uma coisa muito espalhada, muito desestruturada. Não existe uma tradição voltada para a pesquisa científica espírita. Eu vou mostrar um outro caminho aqui para quem quiser estudar essas coisas, que é um site chamado Existem Espíritos? Não, ele está afirmando, desculpe. Existem Espíritos, né? Você pega lá no Geocities, /existem_espíritos. Mas dá para achar no Google também, né? O que eu acho interessante desse trabalho é que ele coloca aqui um conjunto de temas que são objeto de pesquisa. E o primeiro lugar de todos é reencarnação, que é o tema desse evento, né? Quando a gente entra aqui em reencarnação, ele vai apresentar quais são os temas, estudos de reencarnação. Vamos ver se entra, né? Uma prece aí, entrou. Aí ele cita
que existem revistas que tem o chamado fator de impacto, que é o fator de impacto, o que é? É um fator hoje reconhecido no mundo inteiro como sendo de reconhecimento científico de uma revista. E que tem revistas com alto fator de impacto que tem estudos sobre essas coisas. Tá? Então ele pega aqui uma grande quantidade de artigos que foi publicados desde os anos 70 até os mais recentes. Vou pegar aqui o final só. O final está aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o último, ó, que aparece em julho de 2008. Relatórios de crianças de memória pós-vida. Uma revisão. Em ciência, quando a gente fala uma revisão, um review, o que é? É um estudioso que resolveu pegar os estudos mais recentes sobre aquele assunto e fazer uma análise num único paper. Né? Só para o pessoal ter uma ideia de como que os pesquisadores pegam hoje, então eu fui lá atrás desse paper. E aqui temos o paper publicado em julho de 2008, numa revista de certo impacto, não é um grande impacto, mas de algum impacto. O que estou querendo dizer com isso? Que existe um potencial, e até meia dúzia aí de pessoas no mundo inteiro até aproveita, de colocar essas pesquisas realmente no âmbito das pesquisas internacionais reconhecidas. E passa por todos aqueles critérios de análise de reference e assim por diante. Tá? Isso aqui foi só para falar um pouco do que se faz por aí. Vamos falar um pouquinho de aspectos metodológicos. Eu não vou poder detalhar aqui, mas um dos métodos que a gente pode aplicar... desculpe, esqueci. Um dos métodos que a gente pode aplicar, e tem sido aplicado em outras áreas, é o de estudo de caso. É muito interessante para nós, porque imagine que a gente consiga observar um fenômeno de poltergeist, um fenômeno de reencarnação potencial, né? Um fenômeno de mediunidade ou de obsessão, a gente pode utilizar desses recursos. As questões tradicionais de pesquisa são do tipo o quê? No estudo de caso, a gente consegue estudar melhor outro tipo de questão, que é por quê e como. Aqui tem uma ideia geral, eu até coloquei em vermelho o título para a gente olhar só o vermelho. E fica ali depois o texto para quem quiser estudar melhor. Quando a gente vai propor um projeto de pesquisa baseado em estudo de casos, a primeira coisa que a gente faz é uma visão geral do projeto. Qual é o problema, qual é o objetivo, etc. Depois a gente apresenta os fundamentos teóricos. O que é? Lembra que eu falei que as hipóteses saem de um estudo? Então a primeira coisa que tem que fazer, todo mundo que já estudou aquele problema antes, o que é que a gente pode considerar que são os maiores problemas ainda existentes naquela área e tudo mais. Aí vem a questão de pesquisa. Qual é a questão que nós queremos estudar? Por exemplo, como se realiza o diagnóstico de obsessão? E aí pode até vir umas subquestões, como por exemplo, como as práticas de anamnese podem ser aplicadas em entrevistas de diagnóstico de obsessão, e assim por diante. Depois vem o que a gente chama de proposições, que substituem as chamadas hipóteses, que é aquela afirmação, né? Por exemplo, o espírito, está ali no meio da transparência, o espírito pode se lembrar e relatar seus sentimentos e vivências ocorridas durante os primeiros dias após a morte. É uma afirmação que nós vamos tentar investigar. Os espíritos sentem remorso e arrependimento, blá blá blá. Depois vem o quinto item, muito importante, que é unidade de análise. Nós vamos tentar focalizar o problema. Vamos tentar dizer, nós vamos estudar esse problema em tais condições. Um exemplo, um certo médium, um determinado grupo, um certo tipo de pessoas e assim por diante. Depois vem o que a gente chama de bases para a construção de respostas. E tudo isso é feito antes de fazer a primeira pergunta para o primeiro médium. O que a gente chama de bases para a construção de respostas? Como é que você vai analisar os fenômenos que você vai observar? Por isso que a gente faz as hipóteses, porque a gente vai tentar dar uma direção para as pesquisas e a gente vai tentar prever antes. Olha,
Se acontecer de confirmar isso, a gente faz tal coisa. Se não confirmar, a gente busca também tal coisa. Então, como que você vai trabalhar com as respostas? Sétimo, finalmente, um detalhe dos procedimentos de campo. Como que você vai buscar as credenciais para ir trabalhar nos locais? Quais são os procedimentos? Como que você vai usar o seu banco de dados? Como que você vai registrar os dados? E assim por diante. E ao final, os resultados. Você tem que apresentar os resultados. Os resultados detalhados, a análise das proposições. E, para o final, a análise das questões. E fazer depois um relatório. Quando a gente vai analisar, então, um projeto de pesquisa, a gente pode imaginar duas fases fundamentais. A primeira é do planejamento do estudo de caso. Que nós estamos aqui tratando especificamente do estudo de caso, mas pode ser qualquer pesquisa. Ou seja, a questão, as proposições, a unidade de análise, as bases para a construção das respostas, os procedimentos. E depois a execução. Você vai relatar como foi executado. Os procedimentos realizados, os resultados encontrados, a análise das proposições e as respostas para as questões. Esse método, como todos os outros, tem limitações, como por exemplo, ele permite análises intuitivas e incontroláveis, é uma coisa terrível para a ciência. Segundo, ele é relativamente sem maiores, ele é feito muitas vezes, muita gente às vezes, vou fazer um estudo de caso, não se preocupa com aspectos metodológicos. Terceiro, exige maior habilitação do pesquisador, porque ele tem que estar mais preparado para encontrar situações em que coisas não previstas podem acontecer e ele tem que interpretar. E quarto, a amostra em geral é muito pequena e dificulta um estudo quantitativo. Então, apenas alguns exemplos aqui de questões de pesquisa que a gente poderia propor, só para exercitar o nosso raciocínio. Primeiro, como o médium atua na comunicação consciente? Poderia ser um objeto de um estudo de caso. Como o médium atua na comunicação inconsciente? Também poderia ser. Proposições relacionadas a esse tema, o animismo. É possível identificar, é uma afirmação, tá? É possível identificar a influência do médium nas comunicações conscientes e inconscientes. Isso é uma hipótese que pode ser negada ou afirmada. Há características diferenciadoras entre essas influências. É uma hipótese. É possível correlacionar características culturais, intelectuais, morais do médium com o teor das comunicações. É uma proposição. Vamos pegar no tema reencarnação, por exemplo. Questões. Como afloram informações objetivas que sugerem reminiscências de vida passada? Por que as crianças apresentam mais frequentemente esses fenômenos? Como se desenvolvem essas potencialidades durante a vida? Algumas proposições possíveis. Na idade infantil, os fenômenos que sugerem reminiscência de vida passada são mais claramente identificados. É possível identificar a influência da formação cultural, religiosa, social na realização desses fenômenos. Alguns desafios. Primeiro, o problema, na verdade, está em a gente, desde o nosso primeiro impulso em querer pesquisar, caracterizar muito bem o nosso objeto de estudo. Isso é fundamental e é muito difícil. Por quê? Porque o nosso objeto de estudo, antes de tudo, e proponho já para todos nós somos espíritas, não pode ser algo, uma convicção já construída anteriormente. Realmente nós temos que nos propor a descobrir algo, ou seja, dar uma contribuição efetiva para a ciência, né? Então, nosso objeto de estudo, ele tem que ser focalizado, tem que ser devidamente limitado, e temos que conseguir caracterizá-lo bem, né? Então, por exemplo, reencarnação não é um bom objeto de estudo, na minha opinião. Agora, um aspecto específico, como esses que eu citei, relacionados à reencarnação, até podemos fazer uma crítica ao que eu propus aqui também, mas foi apenas um exemplo de que nós temos que limitar o nosso objeto. Se simplesmente eu constatar
como fizeram alguns pesquisadores já na área de reencarnação. Constatar que existem algumas indicações dentro de determinados contextos de que as informações, conhecimentos que uma criança, por exemplo, tenha são indicadores de vida passada, no sentido genérico do termo, não no sentido de vidas passadas, mas vida pregressa. Isso é um bom objeto de estudo. Então, criar condições para sistematicamente fazer uma pesquisa sobre isso. Então, essa é uma questão. Segundo, como desenvolver uma metodologia aplicável ao objeto de estudo? Para cada problema, nós temos que desenvolver uma metodologia adequada. Não tem sentido usar a mesma metodologia para todo tipo de problema. Pelo menos essa constatação a ciência já tem hoje. Então, o que nós temos que fazer? Se estamos nos propondo a contribuir com conhecimento relacionado a essa área, termos a capacidade de, criticamente, olhando o nosso objeto, nossa curiosidade científica, desenvolver uma metodologia adequada para aquele tipo de problema. Aqui tem algumas referências e acho que até antes do tempo consegui acabar a minha apresentação. Obrigado.